paz do Senhor, seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose. Mais uma vez estamos nós aqui para nós estar trazendo aqui a nossa primeira parte da lição de número 3 do segundo trimestre de 2023. E o assunto desta semana é sobre o ciúme, o mal que prejudica a família. Nossa leitura bíblica ela vai estar aqui no textuário, que está também lá em Tiago, capítulo 3, o verso 16, que está dizendo o seguinte: porque onde há inveja, o espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Verdade prática: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do espírito é capaz de superar a consciência ruim dessa emoção. E aqui nós vamos dar início, então. Esta lição ela é muito importante. Espero que vocês que fazem parte do canal estejam aí, né, aprendendo aí junto comigo também, deixando seus comentários para nos ensinar também, né? E esse tema é um tema que vai estar falando sobre todo esse trimestre desta lição, né? Que no caso nós estamos no segundo trimestre. Já tivemos o primeiro trimestre, agora estamos no segundo trimestre. E são 3 meses, né, a qual a lição nós estaremos estudando, abordando este assunto sobre esse ciúme, sobre criação de filho, que nós vamos estar falando. Se este assunto lhe interessa, fica conosco aqui no canal, para nós estudar um pouco esta lição, que é uma lição bastante elaborada dentro da Palavra de Deus, que nos mostra que a família cristã não são perfeita como as pessoas olham e pensam, né? As coisas não é assim. Às vezes você olha na internet e vê uma família lá, um casal, e você diz assim: esta família, este casal é perfeito, a minha família, nós não somos perfeitos. E é coisa que nós temos que tomar cuidado, porque problemas existem, está entre as famílias, tanto elas cristãos ou não cristãos, né? Porque muitas das vezes as pessoas se confundem muito. Vidas perfeitas só nas redes sociais, que é só love you, mas quando termina aí o vento levou. Mas enfim, dentro desta revista nós vamos ver pessoas que tinham fé, pessoas salvas, pessoas que serviam a Deus e tiveram problemas. Então nós queremos dizer o seguinte: é sobre aquela família é perfeita e a minha não é. Que você tome muito cuidado, porque a realidade é outra, é diferente do que essas redes sociais mostram, tá? O outro lado eles não mostram, só mostram aquilo que é bom. Então olha só o que nós estamos querendo dizer: o seguinte, família cristã não necessariamente são perfeitas, como toda família tem os seus problemas, porém Jesus está no centro para nos dar ali a graça e a sabedoria. E eu te convido então para que nós possamos estudar dentro dessa lição, porque todos nós sabemos que enquanto nós estiver vivendo nesse corpo, enquanto nós estiver aqui, todos nós somos pecadores. Baseando aqui na história de José do Egito, é uma história muitíssimo conhecida, onde uma família que tiveram muitos problemas. E vamos nós aqui de nosso tópico 1, a falha no tratamento dos filhos. E o ponto 1 fala sobre a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os filhos. Gênesis capítulo 37, o verso 3. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o seu filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem a diferença de personalidade e de temperamento de cada um dos seus filhos. Por isso, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, a consequência grave dessa prática dentro da família.
Veja que está bastante claro na nossa leitura que Jacó amava mais a José. Totalmente errado. Aqui, quando Moisés estava escrevendo aqui essa história em Gênesis, provavelmente é que ele queria que a família cristã não cometesse tal erro como foi nesta geração desta família. Porque essa família vem lá de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E estes três cometeram os mesmos erros. Por quê? Porque os filhos, nas suas formações, eles costumam refletir na vida deles aquilo que aconteceu dentro de casa. Eu vejo que Moisés, ele tinha um objetivo aqui nessa história, que é nos alertar as famílias a não fazerem predileções ou predileção de filho, porque isso é errado e isso causa uma destruição nas famílias, que foi exatamente o que aconteceu, que ele nos conta essa história. Se nós, mãe, como diz a leitura, né, nós, pai, exercer o nosso papel paterno e materno, certamente observando, vamos perceber que filhos que são diferentes, têm temperamento diferente, têm atitude diferente. Então nós, pai, nós, mãe, temos que tomar cuidado em relação a aquelas pessoas que têm mais de 2 filhos, né? É bastante complicado. Existe isso, e somos conhecedores disso, que existe muitas famílias às vezes. No caso de Jacó, José era parecidíssimo, né? Com o que José fazia, Jacó se agradava e José gostava também das atitudes do pai. E mesmo quando se tem algum filho que tem umas características do pai ou da mãe, não devemos nós amar mais do que os outros. E às vezes acontece do filho fazer uma profissão e às vezes um escolhe a mesma profissão do pai, o pai passa a gostar mais daquele que fez a mesma profissão. Isso não é bom, né? Isso não deve ser de forma alguma ser mais amado. Temos que amar todos de maneiras iguais. Temos que ter cuidado, temos que prestar atenção, tem. Quem tem mais aí 2 filhos para frente, então tem que haver muito cuidado. Porque muitas das vezes o filho parece com o pai, o outro parece com a mãe, e o pai passa a gostar mais daquele, a mãe passa a gostar mais daquele, mas não pode fazer essa predileção, porque os outros filhos, eles percebem, e o que vai acontecer? Lá na frente vai repetir o erro dos pais. Então, a criação dos filhos é algo muito importante para que os filhos deles também tenham bastante vitória na formação da sua família. Aqui na história de José, Jacó aprendeu com o pai e cometeu o mesmo erro, amando mais a José do que os outros filhos. E os seus irmãos viam que José era realmente favoritismo de Jacó. Isto é errado. E vamos nós aqui para o nosso ponto 2. O nosso ponto 2 diz assim: o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. Ora, José era o 10º filho de Jacó, e quando mais velho se sentira alijado do amor do pai, encheu-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai, e por isso os aborreceram. Então veja só que tem coisas que prejudicam de verdade, né? Por toda a vida, a formação psicológica dos filhos, né? Realmente que Jacó não mediu ou nem passou perto da sua faculdade mental as consequências que ia gerar após dele fazer essa demonstração publicamente que ele amava era José. Então realmente Jacó, ele não aprendeu com a lição
que ele também, né, chegou a passar na época dele, que quando Isaac teve Esaú e Jacó, Isaac preferia Esaú e a esposa Rebeca preferia Jacó. Mas Jacó, ele não refletiu, ele não aprendeu, terminou fazendo as mesmas coisas, cometeu o mesmo erro que ele tanto sofreu por causa do erro do pai, e agora também que o seu filho também sofreria por causa do erro do próprio pai, que é a predileção de José como um filho amado, como se os outros não fossem seus filhos também. E as pessoas viram isso, que não era só história, né, contada, era uma realidade, que Jacó tinha predileção pelo um dos filhos, e a qual esse filho era José, porque ele tinha dado uma túnica, e essa túnica era chamativa. Imagine que foi muito difícil para os seus irmãos, mas tudo porque o seu pai não pensou nas consequências, né? José passou por um momento difícil na sua vida devido o que aconteceu dentro da sua própria casa. Era um tipo de honra que Jacó ali estava fazendo, né, para com José. Através desta capa colorida, que todos os boatos, né, todas as histórias, era verdade, né, sobre Jacó e José. Isso tudo era uma realidade, pior a realidade dos irmãos que estavam vivendo tudo isso, né? Tudo isso chegou a provocar um grande ciúme entre os irmãos para com José, a ponto deles terem um desejo totalmente maligno de dar sumiço a José, de matar José, de tirar José do meio deles. Tudo isso porque o inimigo aproveita essa oportunidade, a fraqueza dessas pessoas, né? Porque o inimigo, ele é sujo, por trás de tudo que não presta, lá está ele, totalmente se, né, escondendo de trás das pessoas, né, a qual ele costuma fingir, colocar coisa na cabeça. Mas enfim, aqui foi triste, né, essas situações, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, e quando Deus ele está no meio da família, ele faz com que as coisas venham acontecer, não por causa de José, não por causa de Jacó, de jeito nenhum, por causa do próprio Deus, pela o poder, pela sua própria palavra, que ele diz que não passa sua palavra sem ela ser cumprida na vida daquele a qual ele tem um projeto, um plano, né, para realizar. Você vê que eles também não pensou no pai que ia sofrer, não pensou em nada, porque na hora da ira, né, as pessoas não conseguem se dominar. Então observe que dentro dessas famílias tinha muitos conflitos, e não só dentro da família de Jacó, mas existiu dentro da família de Isaac, seu pai, e existiu dentro da família de Abraão, que era o pai de Isaac. E eles vieram ali, né, copiando erro lá do avô. Jacó copiou coisas, né, lá do avô, do pai, vem vindo, porque houve ali uma prática de continuidade. Dentro da casa de Jacó tinha muitos conflitos, porque além dele ter o filho como favoritismo, obviamente também ele tinha a esposa favoritiva e as outras esposas. Então aprenda com a lição, aprenda com a palavra de Deus, que não é correto, não é certo, é errado ter predileção de filho. Vamos nós aqui para o nosso ponto 3, para nós estarmos encerrando, amém? Veja o ponto 3 diz: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia o sonho de José, que o colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho do corpo celestial que se inclinava diante de José. Versos 5 a 9. Quando contado para seus irmãos, fizera com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a ele, e por isso o rejeitava.
O sonho tinha um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude preciosa. O sonho tinha um caráter profético, mas os seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podia enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 41 a 43. Então é o seguinte, aquela história de achar que nada pode ficar pior, pois é, pode sim. Aqui nós vemos que José, além dos problemas que ele já tinha como filho favorito de Jacó, também José sonhou e ele foi contar esse sonho ali para os seus irmãos. E os seus irmãos cegos, já de raiva de José, os irmãos entenderam que José estava ali com arrogância, né, contando o sonho dos molhos, né, do corpo celeste. E realmente ali os seus irmãos já estavam, como que diz, estava com a lenha, estava também com o fogo, só precisava do cordeiro, e o cordeiro ali no momento ia ser José. Então veja que os seus irmãos não suportou essa última bênção na vida de José. E chegando ali onde estavam seus irmãos com a sua túnica colorida, ele contou o sonho, né, do molho de trigo e do corpo celeste, né? E esse corpo celeste, esse sonho que ele teve, os irmãos entenderam que ele seria superior e que os irmãos seriam essas pessoas que iam se curvar diante de José. Eles não compreenderam a forma que eles viam José, estava com tanto ódio, ele não conseguiu ter uma interpretação ou significado daquele sonho. José só queria compartilhar com eles, contando que ele tinha tido esse sonho e que o corpo celeste se inclinava diante dele, José. Gente, é algo assim da gente se pensar, né? Por isso que eu digo que tinha muita inocência na vida de José, por ele ter esses 17 anos e a forma como ele falou para os irmãos que já estavam num pé de guerra. Nós não vamos falar tudo a respeito de José, a gente estuda um pouco e vai atrás aqui pra gente falar alguma coisa, que é muito grande a história dele, mas aqui nós tiramos só os pontos, né, para poder trazer para vocês. Mas José, uma certa vez o pai disse: vai lá ver como é que tá teus irmãos, levar comida para eles. E José foi com aquela túnica dele lá, colorida, né, chegando lá, veio conversar com os irmãos e contou o sonho, né, do molho de trigo e do copo celeste, que se inclinava diante dele, José. Naqueles tempos, ele tinha apenas 17 anos. E foi naquele momento que eles planejou realmente: agora nós vamos acabar com José para ele parar com isso. Ele já estava com raiva de todo mundo, mas enfim, Deus tinha um propósito e Deus trabalhou no momento ali e ele não chegou a ser morto, porque foi passando um povo e ele terminou sendo vendido. Então nessa época José tinha esses 17 anos, né? E que ao passar dos tempos, a história toda está lá em Gênesis, e José foi vendido, José amadureceu, José aprendeu, José, né, sofreu também, aprendeu a ser humilde, porque não foi fácil, né, para José estar num lugar, numa terra. Então ele também sofreu. Ele, depois de muitos anos, uma longa jornada, com 30 anos, foi que José foi ali colocado como governador, né? Porque ele já estava ali amadurecendo, Deus falando com ele, e enfim chegou a vez dele ser honrado, ser ali exaltado. Mas observe que não foi Faraó que exaltou José. Quem exaltou José como governador foi o próprio Deus, porque esse plano não começou ali. Esse projeto na vida de José já tinha começado lá no início, lá com Jacó, certo? A visão que ele teve era a verdade, sim, mas a forma como eles tiveram as suas interpretações foi errada, né? Porque tem coisa que não consegue se... Só depois que acontece você entende que seria exatamente o que Deus tinha mostrado, tinha falado.
né? Os planos de Deus é assim, portanto, que ninguém sabe da manhã nem da depois, só Deus é quem sabe. Nem José, ele sabia que um dia seria governador. Quando Deus ele tem esse projeto na vida de José, obviamente, como Deus conhece sua mãe, ele sabia da grande seca, da grande fome que viria. Então Deus estava ali, trabalhando na vida de José para poder salvar também a vida dos seus irmãos, né? A gente vê sempre Deus trabalhando de maneira que o ser humano ele não consegue ver, principalmente da forma que os irmãos de José se encontravam, né, naquele momento, cheio de ira, cheio de raiva, né? Porque o pai estava privilegiando mais José do que eles, né? Se nós formos procurar quem errou aqui, se for José, se for os irmãos de José, nós vamos logicamente dizer que quem errou aqui foi Jacó. Então vamos ver aqui também o lado de José. Algumas pessoas, eles conseguem dizer o seguinte, que José errou. Eu não consigo ver José dentro deste contexto como um José arrogante, como um José que queria ser maior do que o todo. Eu vejo muita inocência na leitura, na parte de José, mesmo quando ele fala as coisas na sua inocência, eu não vejo, e também não sou contra ninguém que consegue ver essa parte da arrogância na vida de José. Se formos nós achar culpado, nós vamos achar culpado. Não é José, não é também seus irmãos. Eu vejo a culpa do pai de José, que é Jacó. Na inocência de José, ele começou a falar as coisas dos irmãos para o pai. E os irmãos que tinham idade também mais suficiente, eles também não tiveram compreensão, né? Eles levaram tudo para o lado pessoal. Mesmo porque eu acredito que ele nunca quis ser o que ele foi, né? E sabendo de tudo que ia acontecer. Eu acho que o que os irmãos fizeram foi totalmente errado, né? De fazer o que eles fizeram com José. A gente falou no começo da lição que essa visão de o lar cristão ser perfeito, e muitas vezes as pessoas olhar e achar que é perfeito e que o lar deles não é, isso não é bíblico. Todo lar tem conflito, todo lar tem seus problemas. Então é isso aí, meus amados, vamos aprender com a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, ela nos ensina melhor, tá? Então, fica com Deus. Deus abençoe, quero te agradecer por estar aqui no canal.